Agora a gente vai se aproximando aqui dos escombros. Aqui, as pedras. A função do cão aqui é justamente localizar vítimas sob escombros, que é essa ocorrência que nós estamos vendo aqui ao fundo. Vítimas soterradas, né, deslizamento de terra, pessoas perdidas em mata, não fugitivos, pessoas perdidas que se perderam, e até em casos de ocultação de cadáver. Então, nesse caso aqui, esse prédio que veio desabar fez um grande número de vítimas. Nós entramos com os cães, então eles começam a farejar o local, sente o odor humano e vão sinalizar latindo para a gente. Então, naquele local que ele latiu, que ele sinalizou, nós pedimos para que as equipes comecem a fazer as escavações. Então, diminui o tempo de busca e elimina algumas áreas. Então, não é necessário as equipes saírem procurando por todo o terreno. Você já vai fazer as buscas num ponto mais específico. Esses pontos seriam muito difíceis da gente localizar alguma vítima pela extensão. E aí foram posicionados pelos cachorros agora 2 pontos e nós vamos focar esses 2 pontos ali. As equipes novas com gás vão agora fazer ali toda a quebra da laje. São lajes grandes, de cerca de 40 centímetros que a gente tem, juntando toda a parte de concreto propriamente dito, a parte de preenchimento e a parte das vigas. Então, e ali um outro local ainda nós temos 2 lajes de 40 centímetros ali para quebrar. Então vai ser um trabalho difícil, porém agora pontual, que a gente tem ali bastante indícios que naquele local ali embaixo estão as vítimas. Enquanto todas as vítimas não forem retiradas dos escombros, o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros não tem hora para acabar. A estimativa é que ao menos 2 pessoas ainda estejam soterradas. Até o momento, nós temos 26 operários feridos e 8 que infelizmente vieram a óbito. Mas nós sabemos que em tragédias como essas, os números vão sempre variando e nós estaremos aqui de prontidão para atualizar o nosso telespectador e mostrar todos os detalhes que acontecem aqui durante as operações. Agora, um detalhe que é bastante importante: a construtora responsável pela obra ainda não prestou qualquer tipo de solidariedade aos parentes das vítimas e nem apresentou qualquer justificativa para o desmoronamento. Tá aí, olha, e a maioria dos mortos no desabamento era realmente do estado do Maranhão. E a faixa de idade ia de 20 a 30 e poucos anos. Gente jovem a beça, gente. Olha, Marcelo de Souza Rodrigues, 22 anos. Orcilã Costa da Silva, 19 anos. Antônio Carlos Carneiro Muniz, 36 anos. Raimundo Barbosa de Souza, 38 anos, era o mais velho. Leidiane Teixeira Barbosa, 27 anos. Felipe Pereira dos Santos, 20 anos. Raimundo Oliveira da Silva, 29 anos, e o José Ribamar Soares do Nascimento, 20 anos de idade. Nós estamos aqui com os nossos convidados, o capitão Conte Lopes, mais uma vez aqui no nosso programa, vereador. Obrigado pela presença do capitão. A gente vai discutir esse assunto e a sua opinião é muito importante aqui para a gente, tá certo? Eu agradeço. Imagina. E também nosso especialista de segurança, Jorge Lordello, que ontem passou o programa todo aqui com a gente, sabendo minuto a minuto do acontecimento, né, Lordello? Hoje tem coisas também importantes para falar. Mas antes do Lordello falar do capitão Conte Lopes também, eu vou chamar o nosso repórter Nélio Júnior, ao vivo, direto do local, que ele tem mais informações para a gente dessa trágica história. Boa tarde, Nélio. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos que estão assistindo ao A Tarde Sua. Realmente, nós estamos aqui agora no local e a informação que nós temos, inclusive oficial, é que foram já localizados os 2 corpos que estavam desaparecidos. Sim. Neste momento, o Corpo de Bombeiros, né, equipes de resgate estão localizadas em 2 pontos específicos aqui Sim. do local, que infelizmente, né, realmente é terra arrasada. A impressão que dá realmente é que teve uma guerra aqui no local, com tudo desabado, Sônia. E nesse momento, as equipes de resgate estão localizadas em 2 pontos, como eu falei, específicos, e pelo visto,
O trabalho agora é retirar os corpos, porque eles ainda se encontram embaixo dos escombros. Certo, quer dizer, as duas possibilidades de vida, infelizmente, foram embora, né? Se falava em uma pessoa ou duas pessoas, na verdade, sim, havia mesmo duas pessoas lá embaixo, mas infelizmente já estavam mortas. E olha, com isso, sobe exatamente para 10 o número de vítimas fatais, que era justamente o número que o Corpo de Bombeiros te dava como estimativa de vítimas fatais para ontem, né, Lourdana? Foi bem isso, realmente. Fala. Sônia, as informações, como eu falei, são extraoficiais, sim, mas como a gente está aqui, a imprensa fica numa área reservada, né? Então a gente vê os membros do Corpo de Bombeiros, da equipe de resgate passando, e um deles, inclusive, confidenciando com um colega, a gente terminou ouvindo, falando, né, que o cheiro o mau cheiro, aquele é típico, né, de situações como essas, de tragédias como essa, já está lá no ar, na região. Infelizmente, isso terminaria caracterizando uma notícia tão... não a notícia que nós gostaríamos de dar, né? Que é a notícia que a gente sempre espera, né? Tudo isso, continuo falando para você, é informação extraoficial, mas todos lá agora estão localizados em 2 pontos específicos, agora resgatando os 2 desaparecidos aqui nessa grande tragédia. Com toda certeza. Nélio, os homens do Corpo de Bombeiros continuam aí o mesmo número de viaturas de ontem, mesmo número de profissionais trabalhando, como é que tá? Sim, Sônia, o mesmo número. Na verdade, o trabalho aqui não parou. Realmente é um trabalho louvável do Corpo de Bombeiros e da equipe de resgate. Assim, é uma meta grande tirar os corpos que estão sobre os escombros. Pelo visto, o trabalho é muito difícil. A gente teve acesso ali à região, eles estão muito abaixo e agora todos tiveram que sair porque depois que foram localizados, a imprensa teve que se afastar. Mas realmente tem várias camadas de concreto, né, que seriam as lajes, que impedem esse resgate do corpo. Muito difícil. Só ontem, para vocês terem uma ideia, os bombeiros trabalharam 22 horas seguidas, sem parar, ininterruptamente, 22 horas trabalhando aí, tentando resgatar o máximo de vidas possível, né? Infelizmente, 2 pessoas ainda estavam sobre os escombros e extraoficialmente, como disse nosso repórter Nélio Júnior, já os bombeiros comentam que elas estão mortas e eles já estão providenciando a retirada dos corpos. Olha aí, todo mundo trabalhando, isso são imagens de ontem e hoje continua exatamente na mesma situação, um trabalho ininterrupto, na verdade. Enquanto isso, obrigada, viu, Nélio, pelas informações. Não, por isso, Sônia, a gente continua aqui, viu? Exatamente, qualquer nova informação é só chamar mesmo. Enquanto os bombeiros estão trabalhando ininterruptamente, não é? Embora agora já saibam que, infelizmente, não há mais vidas a serem salvas, começa o jogo de empurra, começa aquela história de histórias que se encaixem como desculpa numa tragédia, como atenuante numa tragédia. Então, é aquela coisa, a prefeitura já tinha notificado, já tinha multado, sabia que era irregular, mas ia, né, embargar, não deu tempo. Claro que não dá tempo. Vem ao chão mesmo a obra. Agora, ontem o Magazine já tinha expedido nota, foi o único que se pronunciou, inclusive no dia da tragédia, dizendo, não temos nada a ver com isso, a gente só ia alugar e tinha até engenheiro lá fazendo um laudo para constatar que o lugar era seguro. Agora, o dono da construção, o advogado dele vem e fala, fizeram um buraco lá, o pessoal do Magazine, ninguém notificou, esse buraco para colocar uma escada rolante é que fez, na verdade, a obra vir abaixo. Então, ninguém assume nada de culpa ou de responsabilidade, melhor dizendo, numa tragédia como essa. E a gente, de novo, vai assistir a histórias montadas, onde muitas vezes as peças não se encaixam, não é? Capitão Conte Lopes, boa tarde, como é que o senhor vê tudo isso? Eu vejo com muita tristeza, com pesar pelos 10 mortos, provavelmente, ainda os feridos. Eu fui comandante dessa área de São Mateus aí. Mesmo, capitão? E conheço muito bem essa área. E o que o povo está vendo aí, realmente só tem policiais, bombeiros, né, e jornalistas, porque está interditada a área. É verdade. Se isso que acontecesse daqui a um mês, tenho certeza que nós estaríamos chorando agora centenas de mortos. Com certeza. Porque aí é um formigueiro, viu, Sônia? Aí a Mateu Bay é um formigueiro, igual corredor, a Rua né? Direita, São Miguel, Estado de São Miguel, lugar que, principalmente aos sábados, finais de semana, não para. Então, eu fico pensando numa inauguração dessa loja,
onde haveria muita gente Isso se acontecesse uma situação dessa, né? Realmente é um absurdo também que não há fiscalização, é um absurdo também que eu já acompanhei o problema da fiscalização, porque muitos fiscais, até engenheiros, criam dificuldades para encontrar facilidades. Quer dizer, às vezes você não consegue uma vara de jeito nenhum em São Paulo. Por quê? Porque você quer fazer a obra, vai o fiscal e embarga a obra. Você quer fazer a obra, vem o engenheiro e embarga a obra, né? Então fica aquela briga. Eu acredito que a administração atual quer fazer o quê? Quis liberar um pouco. Liberou um pouco e infelizmente já deu isso aí, né? Porque eu mesmo cheguei a levar empresário ao prefeito e ao secretário do prefeito, porque o cara é construtor no Morumbi e ele não consegue terminar a construção. Porque o que ele já deu de dinheiro lá para fiscal, para engenheiro e continua dando, e que ele não consegue terminar, porque ele conseguiu fazer o prédio e não consegue vender. Então acontece isso, infelizmente, em São Paulo inteiro. Enquanto nós não mudarmos tudo isso e realmente ter uma fiscalização certa, honesta, correta, nós vamos uma pior. Agora, volta a bater na tecla. Isso aí, se acontecesse daqui a um mês, não eram, infelizmente, só 10 mortos, não. Eram centenas de mortos. Com toda certeza, viu, Jorge Jordão? Sônia, tragédia anunciada, uma obra porca, e agora, como você bem disse, um jogo de empurra-empurra. Ou nós temos aí um mentiroso, ou nós temos dois mentirosos. A polícia vai descobrir quem está mentindo. Agora, os únicos especialistas nessas obras eram os trabalhadores do Maranhão, porque eles avisaram os superiores. Essa estrutura está frágil. Exatamente. Avisaram a polícia também, né? Sônia, eu tenho aqui 2 depoimentos. Um do pintor Gleison Feitosa. Olha o que esse rapaz falou. Ele afirmou que a estrutura da obra estava fraca. E o fato foi comunicado aos responsáveis pela obra. E sabe o que os responsáveis falaram? Pediram para continuar. Não vai dar. Nós vamos fazer um reforço. Sônia Abrão, um reforço de um prédio 0 quilômetros. Como é que pode? Eu disse ontem, falei na palavra ganância, falei na palavra imperícia, falei nessa vontade desenfreada de ter lucro e não pensar na vida alheia. Então nós verificamos uma situação onde os trabalhadores que não têm formação, não são formados engenheiros e arquitetos, mas que como eles estão lá no dia a dia, eles verificaram o problema. Entendem, né? Então era uma tragédia anunciada, a obra deveria ter sido embargada, assim como nós vemos, a gente vê em São Paulo, alguns bares grandes, onde a prefeitura vai de vez em quando e coloca aquelas estacas. Ninguém mais entra. Ou seja, embarga mesmo aí não. Vamos fazer um reforço na estrutura de uma obra que já era nova. Não cabia mais reforço, Sônia. Claro aí que era uma não. obra condenada, que deveria ter sido derrubada e fazer tudo de novo. Com certeza. Fizeram algo muito barato, que saiu e vai sair muito caro. Agora, num país onde as leis são rígidas, já teria gente presa. Nós estamos num país onde nós temos diversas tragédias com obras, ninguém vai preso. Por quê? Direito de defesa. Então a gente está vendo, tem 2 pessoas mentindo no mínimo. Uma joga para um outro joga para um, e as famílias desses trabalhadores, tanto as que perderam os entes queridos, como aquelas que estão feridas, Que hoje- totalmente, como disse o Nélio, desamparadas. Enterrando Sônia, o grande seus problema é mortos, tomar né? atitude. Há tempos atrás, já se discutiu no programa, todo mundo discutia em São Paulo inteiro. Conseguiram fazer um local de curta permanência, um hotel aí, Motel Bahamas, na cabeceira do aeroporto de Congonhas. Está lá. A aeronáutica deixou, a prefeitura deixou, o Kassab veio, depois fechou, foi uma briga desgraçada, prenderam o Oscar, que era o dono, o Oscar já saiu, mas o hotel está lá ainda. Quando é que vão resolver? O dia que o avião entrar no hotel e morreu um monte de gente. tudo, né? Mas e o hotel? Estava aí o hotel ainda. Porque ou pode ter ou não tem. Ou tem o hotel na cabeceira do aeroporto de Congonhas, não tem hotel. Então isso ou é a ficar mesma lá coisa. enquanto se discute. Então, né? é a mesma coisa. E volto a dizer, se fosse daqui a um mês isso aí, seriam centenas de mortos. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que morreriam. Porque é um absurdo, caiu tudo. Caiu tudo. Caiu em desabou 2 segundos, inteirinho. demorou 2 segundos. 2 segundos. Bum, caiu tudo. Tudo, Quem tudo. fez a Olha, obra? imagem Quem é o é engenheiro impressionante. responsável pela obra? Olha, Alguém Sônia, ouviu o engenheiro? O fiscal que né? foi multar... Vou chamar o Nélio Júnior. O Pode fiscal falar. que foi multar, quando ele viu o problema, e os funcionários estavam dizendo que aquilo ia cair.